No último dia 11 de junho, 3 terremotos aconteceram na região de Tucuruí, no Pará. Um deles de magnitude 3,5. Vários moradores da região perceberam e sentiram o tremor. Algumas câmeras de segurança também conseguiram detectar esse movimento, né, porque a câmera tremeu, e pelo menos uma casa teve um dano correlacionado a esse evento, né, ou ao tremor de 3,5 ou a algum dos outros menores que aconteceram também ali na mesma região. E no vídeo de hoje a gente vai analisar esses eventos, verificar se eles são de fato naturais ou se eles têm alguma relação com essa grande hidrelétrica de Tucuruí. Então bora lá entender direitinho essa história, porque eu sei que quando a gente fala de terremoto, tremor, abalo sísmico aqui no Brasil, muita gente fica com medo, muita desinformação é divulgada, e a gente vai fazer uma análise técnica e científica aqui para que você consiga entender de fato o que acontece por lá, o que é fato, o que é fake, o que a gente pode afirmar e o que ainda é só especulação. Então fique comigo que a gente vai tirar essa história aqui bem a limpa, com vários detalhes, com artigos científicos e com documento técnico ali da USP. Bora lá! Então, meus caros padawans, vamos começar com um artigo da grande mídia para verificar o que as pessoas estão falando sobre esse abalo, né? No caso, esses abalos, que foram 3. Tremor assusta moradores e provoca danos em casa em Tucuruí, no Pará. Vídeos mostram estrondo seguido de vibração em vários bairros. Defesa Civil e especialistas da USP apuram a origem de abalos registrados na madrugada dessa quinta-feira, dia 11. Então, a gente tem aqui o seguinte: moradores de Tucuruí, no sudeste do Pará, relataram uma madrugada de susto nessa quinta-feira 11, após novos tremores de terra serem sentidos na cidade. Não há informações de feridos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um forte estrondo comparado por moradores ao som de trovões. Eu já falei isso aqui para vocês diversas vezes. Nem todo terremoto provoca som, né? Tem como consequência ali um som. Mas alguns tremores, sim, provocam sons, e esse som é muito similar a um som de um trovão. Seguido por vibrações que fizeram portas, janelas, paredes e telhados tremerem em diferentes bairros. Os registros indicam que os primeiros abalos ocorreram por volta de 1h14 e voltaram a ser percebidos por volta das 4 horas. Em meio ao medo, muitas pessoas saíram de casa para tentar entender o que estava acontecendo. Em algumas gravações é possível ouvir cães latindo após os estrondos. Além da apreensão, começaram a aparecer os primeiros danos materiais. No bairro Parque dos Buritis, o morador mostrou uma janela de vidro completamente quebrada após os tremores. Segundo ele, a vibração teria sido forte o suficiente para estilhaçar o material. E aqui, meus caros, vale um comentário adicional. Geralmente, terremotos dessa magnitude, até 3,5, eu sempre falo para vocês que não costuma provocar danos maiores nas edificações, né? Então, nenhum tipo de dano comprometedor ali das edificações pode ser causado por um tremor de 3,5. Se alguma construção ficar seriamente danificada com um tremor dessa magnitude, é porque a construção estava bem ruim. Nesse caso, o vidro da janela, eu não sei, né? Não vi o vidro, não vi a janela, enfim, mas às vezes esse vidro estava com alguma folga. Então, às vezes, na instalação da janela ali, aquela massa ela vai se ressecando, o vidro fica com uma folga e ele acaba trepidando mais. Então, às vezes, até com um trovão, ele acaba balançando. Ou então, igual lá em Minas, né, perto de onde a minha avó morava, o trem passa muito perto ali, então as janelas balançavam muito com a vibração do trem. Então, se o vidro da janela estiver muito frouxo, com esse balançar, ele pode sim vir a danificar, a ponto de quebrar mesmo, como foi o caso aqui. Não é comum, você pode ver que o relato aqui é único, né, no site. Outras pessoas não relataram danos maiores, mas assim, objetos mais frágeis que não estejam tão bem equilibrados, eles podem vir a cair. Objetos que sejam mal pendurados também podem cair. Então, isso sim é comum em tremores de 3,3. Agora, esse tipo de dano, como um vidro quebrando, uma parede rachando, já é mais incomum. Pode acontecer? Com certeza, mas geralmente o problema está no material em si que se quebrou. Ou seja, um material que já é frágil ou estava mal instalado ou mal construído, tá? Não estou dizendo que um tremor assim é tranquilinho e tal.
Claro que todo tremor causa medo, todo tremor pode provocar algum tipo de dano, mas dessa magnitude, pessoal, se tudo tiver dentro de uma construção bem adequada, dificilmente um tremor dessa magnitude, mesmo sendo um tremor raso de até 10 km de profundidade, vai provocar algum tipo de dano. Mas vamos lá, o que os especialistas, os geofísicos, têm a dizer sobre esses tremores? Claro que isso chamou muita atenção do Brasil e a USP ela emitiu um relatório. Ela não costuma emitir relatórios sobre todo o terremoto que acontece no território brasileiro, porque é desnecessário, né? Mas nesse caso aqui valeu sim a emissão de um relatório. Eu estou aqui, eu vou mostrar o relatório todo para vocês. Eu estou no mapa gerado dentro desse relatório e aqui a gente está olhando o epicentro desses eventos. Então a gente teve um tremor de 3,5 que aconteceu a 6,55 UTC, um outro de 2,2 que aconteceu 4,17 UTC, um pouquinho aqui a oeste do tremor de 3,5, e um outro de 2,9 que aconteceu 6,57 UTC. Professor, como assim UTC? É o horário universal, tá, pessoal? É o horário de Londres. No caso aqui, para o território brasileiro, a gente precisa subtrair 3 horas para chegar ao horário de Brasília. E como o Pará segue o horário de Brasília, então esse horário aqui, menos 3. Portanto, o tremor de 2,2 aconteceu 1h17 da madrugada. O tremor de 3,5 aconteceu 3h55 da madrugada. E o tremor de 2,9 aconteceu 3h57 da madrugada, todos do dia 11 de junho. Epicentro, quando eu chamo de epicentro, é o local na superfície acima do foco, acima de onde aconteceu a ruptura na falha geológica, onde o terreno realmente se movimentou lá embaixo, né, no subsolo, e ali, a partir daquele ponto, a partir do foco ou hipocentro, a gente tem o começo do terremoto. As ondas sísmicas se espalham para todas as direções, chega na superfície. O ponto na superfície, exatamente acima do foco, é chamado de epicentro, que são essas 3 estrelinhas aqui. Essas bolinhas coloridas, né, verde, azul, amarela, elas não são terremotos, tá? Algumas pessoas aí confundiram com, né, como se isso aqui fosse um enxame sísmico, e não são. Aqui são os relatos das pessoas que colocaram lá no site da USP, o Sentiu Aí, elas foram lá e registraram o que elas sentiram, e a partir desses relatos é possível construir, né, dimensionar ali a escala Mercalli modificada. A escala Mercalli modificada é uma escala de intensidade. Ela mostra quais foram as consequências desses terremotos na superfície. Então os moradores relataram os objetos balançando, objetos caindo, a janela se quebrando lá, né, se aquele morador realmente relatou ali. Os cientistas também avaliaram as imagens gravadas por câmera de segurança e o tremor que foi causado ali por esses abalos. Reunindo todas essas consequências na superfície, os geofísicos conseguem estabelecer esses eventos dentro da escala Mercalli modificada. E nesse caso, esse valor dessa escala ficou entre 1 até 6. Olha só, chegou a 6 na escala Mercalli modificada, que é o amarelinho. Então, vamos colocar assim, esse evento da janela se quebrando foi um dos efeitos marcados aqui na escala Mercalli modificada como 6, tá? Lembrando que a escala Mercalli modificada ela vai até 12 em algarismos romanos. E notem que esses eventos eles estavam distantes ali do ponto do epicentro mesmo, que é onde você tinha pessoas, né? A cidade ela fica mais próxima aqui, ela fica justamente nessa região. Então não estava ali pertinho dos epicentros. Então dá para perceber que um terremoto, quando ele acontece, ele pode ser sentido a longas distâncias do epicentro. A pessoa não precisa estar exatamente no epicentro para que ela sinta ali os efeitos de um terremoto. Mas vamos ler aqui junto comigo todo esse relatório, ele não é grande não, tá? E a gente vai comentando essas partes importantes. Tremores em Tucuruí, dia 11/6/2026. Na madrugada e manhã do dia 11 de junho, a rede sismográfica do Centro de Sismologia da USP, integrante da rede sismográfica brasileira, registrou uma sequência de 3 terremotos na região de Tucuruí, no estado do Pará. Os parâmetros do evento foram determinados a partir dos dados das estações sismográficas da rede sismográfica brasileira. Aqui vale só um pequeno adendo, tá? Que eu sempre falo nos vídeos, porque tem sempre alguém que comenta isso,
Eu chamo aqui de terremoto, abalo sísmico, sismo, porque, embora alguns geofísicos aqui no Brasil não chamem os nossos abalos de terremotos, porque eles não causam destruição em massa, não existe uma determinação técnica no uso desse termo. Não existe uma nota técnica dizendo que acima de tal magnitude é terremoto, abaixo de tal magnitude não é terremoto. O evento é o mesmo, tá? Tanto é que em inglês eles chamam tudo de earthquake, ok? Então, aqui o próprio, olha só, para demonstrar o que eu sempre falo, o próprio documento da USP usa a palavra terremoto para esse tipo de evento, né? Sendo que não provocou destruição em massa. Então, só para vocês terem ideia, né? Às vezes tem alguém que fica sempre me corrigindo aqui nos comentários, e eu não erro quando eu uso a palavra terremoto para esse tipo de evento, porque não existe uma norma técnica para isso, tá? Então, aqui os eventos e suas respectivas magnitudes, eu não vou repetir porque eu já tinha mostrado no mapa para vocês, né? E todos eles são de pelo menos de 10 km de profundidade. Então a gente não sabe exatamente ali, né, tem certeza da localização do foco, mas os tremores brasileiros, eles são todos ali rasos, de até 10 km de profundidade. A gente não consegue estimar assim, nossa, foi de 5 km, de 3 km. A gente sabe que ele foi de até 10 km. A plataforma Sentiu Aí, do Centro de Sismologia, recebeu até o momento da redação dessa nota 26 relatos de moradores que sentiram os tremores na região de Tucuruí. Com base nas respostas dos moradores, foi possível estimar as intensidades sísmicas segundo a escala Mercalli modificada. Os relatos indicam intensidades que variam de 1 a 6 na área afetada, conforme ilustrado no mapa da figura 1, que é o mapa que eu acabei de mostrar para vocês. As intensidades mais elevadas, de 4 a 6, foram observadas nas proximidades de Tucuruí, onde a população relatou sensação de tremor, vibração em objetos, barulhos e, nos casos de maior intensidade, movimento perceptível em estruturas e duração aproximada de 2 a 3 segundos. Esse movimento perceptível em estruturas se encaixa no vidro, balançando ali quando o terremoto aconteceu, né? Duração aí de no máximo 3 segundos, foi realmente aquele negócio bem rapidinho. Essas intensidades são compatíveis com eventos de magnitude entre 3 e 3,5, a distâncias curtas do epicentro, é o que os dados realmente mostram, né? O tremor maior foi de 3,5, e não indicam dano estrutural significativo, e corroboram a intensidade 4 estimada pelos relatos. Pessoal, vale destacar uma coisa aqui. A escala de magnitude ela é determinada pelos sismógrafos, os aparelhos que medem as ondas sísmicas ali. Enquanto a escala modificada, a escala Mercalli modificada, ela não é mensurada por um aparelho. Os geofísicos precisam verificar o que aconteceu na superfície, observando ou com os relatos das pessoas que sentiram, para aí eles vão identificar ali em qual ponto da escala Mercalli aquele tremor se encaixa. Então, é algo que os geofísicos fazem com relatos e observações de olho mesmo, e não com instrumento propriamente dito. A região de Tucuruí apresenta histórico documentado de sismicidade. Registros históricos do catálogo do Centro de Sismologia apontam para 2 eventos anteriores de magnitude 3,5 na região. Um em 26 de fevereiro de 98 e outro em 2 de março de 98. Ambos localizados nessa mesma região desses agora, tá? Adicionalmente, em 27 de fevereiro de 98, registrou-se um evento, né, de 3,1 na mesma região. Essa recorrência de eventos moderados em locais similares reforça o caráter sismicamente ativo da área. Em janeiro de 2025, um novo evento de 2,9 foi registrado em coordenadas adjacentes, indicando que a sismicidade na região permanece ativa nos últimos anos. Os eventos de hoje se inserem, portanto, em um padrão de sismicidade contínua. Terremotos de magnitude inferior a 4, em profundidades rasas, podem ser sentidos pela população, mas raramente causam danos a edificações bem construídas. Não é possível prever se a sismicidade vai continuar ou mesmo se magnitudes maiores podem ocorrer. Reforçando o que eu sempre falo para vocês, os terremotos brasileiros não têm capacidade de danificar seriamente a construção de uma casa comum aqui do Brasil. Se a sua casa foi danificada por um terremoto, é porque ela foi mal construída. Desculpa te falar isso, mas é a verdade. Tá, professor, mas e aí? Esses terremotos, eles foram naturais ou eles tiveram alguma relação com a usina de Tucuruí? A usina de Tucuruí, pessoal, é uma hidrelétrica enorme, tá, que existe ali no estado do Pará.
ela tem um volume estimado ali em cerca de 50 bilhões de metros cúbicos de água. Então, realmente é uma grande hidrelétrica, uma grande construção. Imagina, de uma hora para outra você adiciona 50 milhões de metros cúbicos de água sobre uma região. Você tem a coluna d'água e o peso dessa água toda adicionados à geologia da região. E essa região, ela já tem falhas geológicas. Como eu falo para vocês, em todo o território nacional, todo o território brasileiro, nós temos falhas geológicas muito antigas. E essas falhas, elas estão sujeitas ali a tensões tectônicas, porque a própria placa sul-americana, ao se deslocar para o oeste em direção à placa de Nazca, se movimenta inteira. Então, pedacinhos dela podem acumular tensão, desencadeando eventualmente pequenos tremores. E nesse mapa aqui, a gente tem as falhas geológicas que existem na região da usina hidrelétrica de Tucuruí. Detalhe, tá? Essas falhas geológicas não surgiram por causa da construção da hidrelétrica. Na verdade, elas já existiram ali, são falhas muito antigas, e a hidrelétrica que foi construída no local onde essas falhas já existiam. Então, essas linhas coloridas aqui mostram vários tipos de falhas, vários tipos de zonas de cisalhamento. Então, essa região toda tem esse tipo de perfil. É uma região fraturada, cheia de falhas, ou seja, é uma região que naturalmente já teriam terremotos. E aí, quando você adiciona um peso desse porte de água nessa região que já tem falhas geológicas, você pode ter o que a gente chama de sismos induzidos, ou seja, terremotos que já iriam acontecer com o tempo. Por causa desse peso adicional, você adiciona um peso sobre a litosfera nessa região. Além disso, a água se infiltrando nos poros e nas fraturas dos solos e das rochas ali embaixo, você vai ter um aumento da poropressão. Então, esses dois fatores, o aumento da pressão hidráulica e o peso da própria coluna d'água sobre a região, pode afetar a movimentação dessas falhas geológicas, antecipando um terremoto que seria puramente natural. Então, às vezes, ao invés de você ter terremotos naturais num espaçamento maior de tempo, você teria mais terremotos num curto espaço de tempo, induzidos aí pela existência desse grande reservatório de água da hidrelétrica de Tucuruí. Bom, e é claro que toda vez que eu explico isso para vocês, eu não estou falando da boca para fora, porque existem estudos disso. Aqui eu peguei um dos mapas de um dos estudos que abordam essa questão da sismicidade induzida. No caso aqui são todos os eventos sísmicos já registrados na região do reservatório de Tucuruí. Notem que eles acabam se alinhando com muitas dessas falhas mostradas nesse outro mapa, né? Essa região aqui. Então, a sismicidade ali, ela é recorrente, não é de agora. Então, realmente, você tem muitos epicentros de terremotos ocorrendo dentro da área da barragem. E eu sempre mencionei isso para vocês. Às vezes, em outros terremotos que aconteceram pelo Brasil, eu descartei a hipótese, né, de que uma atividade de mineração ou de hidrelétrica tenha sido responsável por algum evento. Porque, às vezes, o terremoto aconteceu dentro de um município que tem uma hidrelétrica, mas foi longe da hidrelétrica. E o que os artigos nos mostram é que os sismos induzidos acontecem dentro da área onde o empreendimento está. Então, se estiver muito distante desse empreendimento, provavelmente ele não foi o responsável. Diferente desses casos aqui, onde você tem uma clara correlação dos epicentros dentro da área da própria barragem. Mas, bom, não é só esse mapa que eu tenho que mostrar para vocês, não. Eu tenho esse outro aqui. Nesse artigo, deixa eu mostrar o título, deixa eu só voltar aqui no título, ó. Banco de Dados Espacial e Website para Sismicidade Induzida por Reservatórios no Brasil. Então, nesse artigo aqui completão, a gente tem um banco de dados mostrando todos os reservatórios onde nós tivemos uma confirmação de sismos induzidos por conta ali da própria presença do reservatório. Aí nessa figura 6, nós temos o mapa do Brasil mostrando os terremotos naturais, que são os círculos brancos, tá? E os RTS no Brasil, que são os círculos vermelhos. RTS, na sigla em inglês, são os sismos induzidos por reservatórios. E olha só o que a gente tem, eu ampliei o mapa, aqui ó, número 29, justamente a usina de Tucuruí. Então a gente já tem confirmado a usina de Tucuruí, esse grande reservatório que foi construído na década de 80, se eu não me engano foi 84, tá?
A construção começou na década de 70 e terminou em 84. A gente tem sim sismos induzidos por conta da adição desse grande volume de água. Então, uma região que já contava com várias falhas geológicas, mas essas falhas podem ser ativadas, né, de forma mais recorrente por conta do peso adicional desse grande reservatório. Detalhe, tá? As bolinhas maiores aqui, ó, indicam sismos de até 4,2 de magnitude, sismos induzidos. E voltando aqui para o começo do artigo, não dá para mostrar o artigo todo para vocês, mas essa parte aqui do resumo ilustra bem tudo o que ele quis mostrar ao longo da sua discussão, tá? Os resultados indicam que a ocorrência de terremotos relacionados a barragens, que é o RTS, né, aumenta significativamente com a altura da barragem, visto que barragens com menos de 50 metros de altura causam apenas 2% dos terremotos, enquanto aquelas com mais de 100 metros causam cerca de 54% dos terremotos. Então, quando você tem uma barragem pequena, de até 50 metros de lâmina d'água ali, né, de altura, você não tem tantos terremotos associados a essa barragem. Isso muda quando a barragem tem mais de 100 metros. O volume do reservatório também desempenha um papel importante e estimou-se que a ocorrência de RTS requer um valor mínimo limite de 1 vezes 10 a menos 4 quilômetros cúbicos. Ou seja, o volume do reservatório e a altura do reservatório têm uma significativa correlação com a ocorrência de sismos induzidos na região da barragem. E o mesmo artigo também estudou outras variáveis que ele refutou, tá? É isso que eu sempre falo para vocês. Um artigo, quando é sério, ele confirma ou refuta hipóteses. E quando ele refuta uma hipótese que ele levanta, não é que o artigo errou, não. Na verdade, ele está respondendo a pergunta. A geologia da região tem relação com essa sismicidade induzida, ou seja, se você constrói a barragem num tipo específico de geologia, isso tem relação? E ele mostrou aqui que não tem essa correlação. Ó. Não houve correlação clara entre a geologia e as províncias geológicas com a sismicidade induzida por reservatórios. Então, olha só, ele confirmou duas hipóteses, a questão do volume e da altura ali da barragem, mas não encontrou uma relação entre a geologia e a sismicidade induzida. Outro detalhe muito importante que eu aproveito para comentar com vocês sobre artigos, que muitos canais não mostram, ou por negligência, ou porque são leigos mesmo, não são cientistas, não são formados em nenhuma área e nem sabem que isso existe, ou até são pessoas espertas, sabem, mas preferem ignorar. Todo artigo científico, quando é publicado numa revista de alto impacto, porque dependendo da revista que você publica, aquele artigo nem tem relevância científica, tá? Você tem que assinar um documento mostrando que não existe interesses conflitantes. Então aqui, ó, os autores declaram não haver conflito de interesse. Você assina um documento, né? Você assina digitalmente ali um documento mostrando isso. E também nós temos isso aqui que é extremamente importante. Ó. Esse artigo foi revisado por 2 pareceristas anônimos. Então, é a tal da revisão por pares, né? Pessoas daquela área revisam o artigo para ver se as informações estão corretas. Por isso que eu falo para vocês que nem todo artigo científico que é mostrado aqui no YouTube, ele é de fato relevante para a comunidade científica, para construir um conhecimento científico, porque às vezes ele tem ou conflito de interesse, ou então não é revisado por pares, então não tem relevância científica. Se a revisão por pares não aconteceu, não tem como você confirmar se ele está correto. Eu mesmo já mostrei, por exemplo, vários erros de vários artigos dessa correlação entre Sol e terremotos. Outro detalhe também, essa questão de interesses conflitantes. Eu vou dar um exemplo bem claro. Um meteorologista bem famosinho aí no Brasil adora ficar falando em palestras que o ser humano não tem nenhuma implicação no aquecimento global atual, nem nas mudanças climáticas atuais. Só que as palestras que ele fala isso são todas financiadas pelo agronegócio, são palestras financiadas por indústrias de metalurgia e siderurgia, ou seja, há conflito de interesses. É claro que o agro e as indústrias que lançam poluentes na atmosfera querem que um meteorologista fale ali em palestras, em eventos, escreva livros sobre de que o ser humano não tem qualquer implicação na questão do aquecimento global e mudanças climáticas, ou seja, há um interesse por trás desse tipo de fala. Então, se esse cara ele vai escrever um artigo desse jeito, além de não passar aqui na revisão por pares,
porque se você pesquisar lá no currículo Lattes dele, ele não consegue publicar um artigo justamente porque os artigos deles não conseguem provar o ponto dele, ele só fala aquilo em livro ou em palestras, e livro, pessoal, não tem relevância científica quase nenhuma, tá? A não ser aqueles livros técnicos já consagrados ali pela comunidade científica. Porque livro qualquer pessoa escreve. Se você tiver uma ideia e tiver uma editora que banque o seu livro, você pode escrever, você pode falar que o unicórnio rosa existe e o livro vai ser publicado. Então, escrever livro não faz de você um cientista, tem que publicar artigo. E para publicar, você tem que ter as informações ali coerentes e corretas. Então, esse meteorologista famosinho aqui no Brasil por negar isso, e um outro geógrafo, infelizmente, manchando a imagem da geografia aí, são apenas esses dois cientistas que ficam batendo nessa tecla, mas se você buscar no currículo Lattes deles, não tem um artigo que prove de fato que o aquecimento global atual e as mudanças climáticas atuais são decorrentes puramente de fatores naturais. E é isso que eles falam, né? Eles não conseguem provar isso. Eles não conseguem nem provar de onde vem esse gás carbônico adicional que foi injetado na atmosfera pós Revolução Industrial. Então, eles não conseguem explicar com nenhum fator natural por que existe esse carbono adicional na atmosfera de 300 anos para cá, né? 300 anos atrás para cá. E nem também que esse adicional não seria responsável por essas mudanças que o planeta tem passado nos últimos tempos, né? Mudanças climáticas. Mas bem, só um adendo aqui mostrando para vocês que os artigos eles precisam ser olhados por essa ótica também. Então, quando eu trago aqui uma informação para vocês, não é da boca para fora, eu não estou pegando qualquer artigo, eu estou pegando um artigo que tenha de fato uma relevância científica para trazer informações certas para vocês, tá?